O intestino é a parte caudal do canal alimentar. Ele se inicia no piloro e prossegue até o ânus. Divide-se em intestino delgado, que vai do piloro até o ceco, e intestino grosso, que vai do ceco até o ânus. Mas o diâmetro dessas partes nem sempre é diferente, como sugere a denominação, né? Delgado e grosso. O intestino delgado se inicia no piloro e termina na junção secocólica. Ele se compõe de 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. As principais funções do intestino delgado são digestão e absorção. A digestão é definida como a degradação enzimática do material ingerido, em partículas prontas para absorção. Ductos pancreáticos e biliares se abrem no intestino delgado e são muito importantes, pois a secreção do pâncreas é a maior fonte de enzimas e a bile é responsável pela emulsificação da gordura, essencial para a digestão. O duodeno é a parte proximal do intestino delgado. Prolonga-se desde a parte pilórica do estômago até o jejuno. Tanto o ducto pancreático quanto o biliar se abrem no duodeno. A parte cranial do duodeno está conectada ao fígado pelo ligamento hepatoduodenal, e dentro desse ligamento corre o ducto colédoco. O duodeno tem as partes ascendente e descendente e também as flexuras cranial, caudal e duodeno jejunal. E uma aplicação prática que a gente pode fazer do nosso conhecimento dessa parte de intestino, não só de intestino delgado, mas também de intestino grosso, é a intussuscepção, que é uma condição em que parte do intestino sofre uma invaginação e que pode ser uma emergência médica. O jejuno é a parte mais extensa do intestino delgado e fica entre o duodeno e o íleo. Ele também apresenta a maior mobilidade e liberdade de todo o canal alimentar, devido ao longo mesojejuno, que suspende o jejuno e o íleo no teto do abdômen. E também podemos citar uma outra emergência médica, que é a torção ou volvo intestinal, que é quando o intestino dá voltas ao redor dele mesmo, causando uma interrupção do fluxo sanguíneo e, consequentemente, necrose das alças intestinais, como vocês podem ver nessas imagens. O íleo é a porção terminal bastante curta do intestino delgado. Sua forte camada muscular o deixa mais firme que o jejuno, e a sua mucosa é rica em tecido linfóide, que se agrega para formar os nódulos linfáticos agregados, que são as placas de Peyer. Essa mesma camada muscular bem desenvolvida é responsável pelo transporte unidirecional do material ingerido até o ceco. Em caso de hemorragia intestinal, em que a gente vê sangue nas fezes dos animais, pessoal, a gente pode chamar de hematoquesia ou melena. Hematoquesia é o termo médico utilizado para designar a presença de sangue vermelho, sinal de uma hemorragia digestiva mais baixa. E ela se diferencia da melena, em que as fezes apresentam sangue, mas esse sangue foi alterado pela flora intestinal, foi digerido, tendo por isso uma aparência negra e com forte cheiro pútrido, indicando hemorragia digestiva mais alta. E agora, em relação ao restante do intestino, o intestino grosso pode ser dividido nas seguintes partes em todos os mamíferos domésticos: ceco, cólon e reto. O ceco costuma ser descrito como a primeira parte do intestino grosso. Trata-se de um tubo cego que se comunica com o íleo pelo ósseo ileal e com o cólon pelo ósseo secocólico. O apêndice vermiforme do ceco, presente em humanos, onde ocorre a bastante conhecida apendicite, está ausente nos mamíferos domésticos. O ceco do equino possui uma capacidade enorme, de até 30 litros, e mede cerca de 1 metro. Ele é composto de uma base, que é dorsal, um corpo curvado e afunilado e um ápice de terminação cega crânio-ventral. A camada longitudinal do músculo que compõe o ceco tem faixas visíveis na superfície que chamamos de tênia, e entre essas tênias, a parede do ceco se ondula em 4 fileiras de saculações, que são as áustras. Há 4 tênias sobre a maior parte do ceco, uma faixa medial, uma lateral, uma dorsal e outra ventral, mas a quantidade diminui em direção ao ápice. E aí, gente, cuidado para não confundir essa tênia aí que a gente falou com tênias de verme, tá? O interior é marcado por uma grande quantidade de pregas, que correspondem às divisões externas das saculações. E no equino, o ceco é responsável pela digestão de carboidratos complexos, como a celulose.
O seco do suíno é um saco cego cilíndrico que se posiciona na metade esquerda do abdômen com seu ápice voltado caudo-ventralmente. Ele possui 3 faixas musculares longitudinais, que são as tênias, com 3 fileiras de saculações entre eles. E o seco relativamente pequeno dos ruminantes quase que carece de características, porque não possui nem tênias nem saculações. Ele se localiza na metade direita do abdômen.